E vamos contar a minha história aqui na Atomy. Todas as pessoas que estão envolvidas com a Atomy têm a sua história, a minha uma. Espero que se possam inspirar com ele. Mas antes de contar a minha história, eu tenho aqui um prémiozinho para oferecer. O primeiro. Tenho aqui um prémiozinho para oferecer. Eu vou falar sobre uma coisa que todos nós temos exatamente na mesma proporção cada dia, na mesma quantidade. Portanto, não há nenhum homem no mundo que consiga comprar mais. Não há nenhum médico que pode recuperar, não existe um banco que possa emprestar, não abranda quando estamos cansados, não faz pausas, sempre. E entre as pessoas que estavam aqui, que ainda não ouviram, já sabem o que é? Não? É o tempo! Exatamente! Estamos aqui de tempo! Muito bom! É o tempo, é ou não é verdade? Provavelmente o tempo é aquilo que é mais democrático que existe. Claro que nós todos temos longevidades diferentes. Já falámos de longevidade, mas toda a gente tem 24 horas, não é? E estas 24 horas todos nós recebemos exatamente iguais. É a única coisa que é finito e irrecuperável. E por isso há uma pergunta que eu acho que vale a pena nós fazermos a nós próprios, que é se estamos a gastar o nosso tempo ou se estamos a investi-lo. Se estamos a escolher sabiamente a forma como ocupamos o nosso tempo. Às vezes a vida é tão corrida que nem pensamos nisso, não é? Ora, então eu gostava de fazer aqui um pequeno racional, porque principalmente aqui na cultura portuguesa nós somos educados de uma maneira que se calhar vão-se reconhecer. Por favor, estuda, arranja um emprego, trabalha, recebe um salário e diverte-te também, não é? Não só pagar as contas, convencer um bocadinho mais as coisas. E quanto tempo é que vamos estar a repetir este ciclo? Isto já está desatualizado, porque agora com a idade da reforma já não são só 40 anos. E na prática é o que nós vamos estar a fazer, é trabalhar para pagar as contas, trabalhar para pagar as contas. Não há nada de errado neste caminho. Eu fiz este caminho. Ele foi exatamente aquilo que eu escolhi. E provavelmente se voltasse para trás era o que eu escolhi na mesma. Foi o caminho que me fez resolver os problemas, foi o caminho que me fez aprender, a fazer a parte de liderança, crescer como profissional. Mas havia uma coisa que eu não tinha tomado tanta consciência enquanto que estive envolvida com essa forma de estar. Que era que eu estava praticamente a garantir sempre tudo o que eu fazia do meu tempo para garantir o mês seguinte, ou para garantir o mês onde estava. E se eu fizesse esta pergunta a mim mesma, vou fazer-vos agora a voz, que é, se amanhã não quisessem trabalhar durante o ano, o vosso rendimento mantinha-se? Esta foi uma pergunta que eu fiz. E ainda vou um bocadinho mais longe. Trabalham porque querem ou trabalham porque precisam? Então, eu não estou a fazer a pergunta para vos desafiar. Eu estou a fazê-la porque eu fiz a mim própria essa questão. E foi uma pergunta que mudou completamente a minha vida. E agora sim vou entrar naquilo que é a minha história. Eu tenho 20 anos de Jerónimo Martins. Não sei se conhecem os supermercados Pingoso, faz parte do grupo Jerónimo Martins. Portanto, trabalhei em ambiente cooperativo 20 anos. Estudei matemática, a minha especializada sempre foi consumidor, fidelização, estudos de mercado. Não sei porque estava bem feliz, mas ao contrário, o trabalho era extremamente emocionante. Todos os dias havia novos desafios. Eu era chamada um bocadinho workaholic, mas eu dizia, eu não sou workaholic, eu sou work lover, eu gosto daquilo que faço. E tinha excelentes condições. Eu tinha um excelente salário,
carro de empresa, seguros pagos, estabilidade. Se me perguntassem se a meio deste trajeto eu ia sair da Jerónima Martins para mudar de vida, esqueçam, não estou bem virada, portanto eu estava muito bem onde estava. Tinha um preço a pagar, não tantos tipos, tinha um preço a pagar, que era um preço invisível. Tenho a certeza que este não é o único mercado em que isto acontece, mas no retalho onde eu trabalhava, o horário era 40 horas por semana, oficialmente. Mas depois tinha isenção de horário, não quer dizer que tivesse isenção de horário. Às 4 da manhã, tomava café no sítio da máquina, não tinha café porque estava a fazer ou direto ou trabalhar até tarde, fins de semana a trabalhar, campanhas que às 19 horas saíam para o dia a seguir para combater a concorrência, e isso acaba por refletir-se naquilo que é um estilo de vida que eu aceitava e que era algo que fazia parte da minha vida. Mas houve um momento na minha vida em que me fez repensar esta forma de viver. E esse momento aconteceu aos meus 41 anos, em que eu fumei. Repara, fumei exatamente na crise da minha idade. Portanto, isto bateu forte. Então, esta altura foi um momento em que eu parei. Eu consegui estar sem estar a trabalhar, estava a dedicar à minha filha, não é? Tive tempo, acabei por começar a refletir em coisas e em prioridades. Nós, como pais, acabamos por ter outro tipo de preocupações, outro tipo de prioridades. E, portanto, eu tive tempo a observar a minha vida e comecei a pensar no futuro de uma forma diferente. E não comecei a pensar apenas no próximo mês, mas nos próximos 30, 40 anos. E fiz a mim mesma uma pergunta: se nada mudar, eu vou querer viver exatamente assim durante os próximos 30 anos? A minha resposta teria sido sim, mas foi que não. Eu queria mesmo viver de forma diferente. E, reparem, eu não estava a colocar em causa nada sobre a Jerónima Martins, não estava a colocar nada em causa sobre o trabalho, sobre o salário. Era uma pergunta pessoal sobre a minha vida. Era algo que eu decidi que queria que fosse diferente. Então eu queria perceber, será que eu consigo garantir a segurança financeira e continuar, e sem ter que trocar o tempo por rendimento ativo? Portanto, será que eu tenho que estar sempre a receber para gastar? Será que eu não consigo fazer isto de forma diferente? E foram estas perguntas que me levaram a investigar e querer aprofundar um bocadinho mais sobre isto. E é onde eu chego às duas formas de viver o tempo. Onde nós ou trocamos tempo ou investimos tempo. Na troca de tempo, o que é que acontece? O rendimento termina quando o tempo termina. Ou seja, quando eu acabo de trabalhar, se eu parar de trabalhar, não tenho rendimento. Se eu muitas das vezes trabalho para pagar as contas, por um lado, dá-me segurança no presente. Não é? Portanto, eu tenho esta parte segura e tenho esta parte certa. Mas, se eu estiver a olhar mais numa perspectiva de investir tempo, eu vou ter um esforço, algum momento, em que vai gerar valor amanhã. Vai criar um ativo. Eu estou a trabalhar para criar um ativo. E eu vou ter a oportunidade de liberdade de escolha no futuro. Porquê? Porque já criei esse ativo. Eu, neste momento, eu não estava preparada, Tony, nem sequer sabia que estava que a Atom existia. Eu só procurava a resposta a esta pergunta: existe alguma forma de construir a liberdade? De formas é que existe? Porque existem de certeza. Não faltam para aí 100 pessoas no mundo que têm essa liberdade. E, portanto, por que não eu pensar que para mim, eu também mereço e também é possível para mim? Então, enquanto que a primeira, tocamos, é aquela que provavelmente toda a gente conhece, esta aqui é todo um mundo novo para muita gente, incluindo para mim. Então, não é um modelo que seja errado, mas efetivamente nós conseguimos pensar numa nova abordagem e muitas das vezes o dia é tão corrido que nem são coisas que nós nos damos a nós próprios a pensar.
Portanto, eu estava à procura de algo que não depende exclusivamente do momento em que estamos a trabalhar. E comecei a criar, tenho que encontrar um sistema, tenho que encontrar um negócio, um património, chame-me como quiserem. O que eu queria e que decidi foi, eu vou dar-me 2 anos, eu estava na Jerónimo Martins, quer dizer, eu vou dar-me 2 anos para implementar um negócio que me permita construir esta liberdade financeira e esta liberdade de escolha. E então comecei à procura. Eu não sabia o que procurava, mas como boa investigadora que era, e avaliadora de negócios foi tudo fazer. Eu comecei, isto foi mais ou menos no fim da pandemia, e procurei muitas soluções de negócios online, de formas de criar rendimento, mas o mais curioso é que às vezes não encontramos aquilo que procuramos. Às vezes é aquilo que procuramos que acaba por nos encontrar. Eu sempre disse que foi a Atomy que me encontrou, não fui eu que encontrei a Atomy. E como é que isto aconteceu? O pai da minha filha é mexicano. O padrinho dos escoteiros vive no México. E um dia entra o meu pai da minha filha na minha casa e diz: olha, apresentava-me um negócio. Queria que me ajudasses a perceber se era um bom negócio para mim. Não era para mim. Certo? E então começou a falar do negócio. Sabem o que é que significa estas palavras? Estas letras? MLM? Em inglês é Multi-Level Marketing, ou seja, marketing de rede. Assim que eu percebi que o negócio era marketing de rede, o que eu me disse foi: esquece. Não vale a pena. Literalmente, foi assim, redondo não. Qual é que foi a situação a seguir? Ele foi inteligente. E disse-me assim: é que ele verdadeiramente há coisas neste tipo de negócio que não consigo compactuar. Do ponto de vista de valores e do ponto de vista da forma de funcionamento. Mas ele perguntou-me assim: mas és tu que sabes avaliar se isto vai ser bom para mim? E me senti atenção. Para ajudar às criatividades, eu sou muito mais analítica. Estou a ver calma, estou a citar o meu pai. Então, depois de 20 anos a fazer análise na casa, a fazer análise de previsão de vendas de lojas, a fazer lançamento de produtos de marca própria e por afins, a participar em tudo isto, como é que eu podia dizer que não? O negócio sempre primeiro olhar para ele. Então fui analisar o negócio. Para ele. Não para mim. Ora, a perspectiva com que eu olhei o negócio, na verdade, foi mais do que uma analista. Foi quase como: eu vou provar-te que não vai valer a pena. Portanto, eu ia completamente enviesada para esta análise de negócio. Então, como é que eu analisei o negócio? Que processo mental é que eu fiz para fazer esta análise de negócio? Em que eu não precisava que eu fosse luz, eu precisava de fazer uma análise teoricamente imparcial. Então, o primeiro critério de avaliação que eu fui ver foi o tipo de produto que a Atomy comercializava, ou que a empresa comercializava. Não está a responder? Não por favor. Então, que tipo de produto é que estamos a comercializar? Estamos a comercializar produtos que ninguém normalmente usa e que temos que alterar todo o hábito de consumo? Estamos a utilizar produtos que vão para um nicho de mercado muito pequeno? Estamos a analisar produtos que vão a ser consumidos apenas uma vez e, portanto, na prática temos sempre que encontrar novos consumidores para que esse produto seja vendido, não é? Porque há muitos modelos que aceitam este tipo de produto. E aqui percebemos que estamos a falar de produto do dia-a-dia. Portanto, na prática, nós mudamos o único hábito que verdadeiramente consumimos, mudar o local de consumo, não é? Porque os produtos nós já usamos. Portanto, mas em vez de ser uma loja atual, podemos mudar a nossa loja. Portanto, e são produtos em que se voltam a comprar e recompram. O que é que acontece quando acabam a pasta de dentes lá em casa? Compram outra vez, não é? E portanto, estamos a falar de uma empresa de produtos recorrentes. No outro critério, no critério número 2,
E este era onde eu estava muito à vontade, era o posicionamento de qualidade-preço. Eu conhecia formulações de produtos, conhecia o preço que eles estão no mercado, também diferenças entre posicionamento de qualidade, e por isso eu quis saber qual era a qualidade dos produtos. Eu percebi que eles estavam posicionados na qualidade elevada, e portanto tive que ir procurar, vamos lá saber se a qualidade efetivamente é elevada, e portanto fui pesquisar quem é que desenvolve, quem é que estão envolvidas. Foi aí que eu dei com o Palmar e a KL. Portanto, os produtos da Atom são desenvolvidos por uma joint venture, por uma primeira parceria público-privada entre um instituto de investigação e uma das maiores empresas a nível da dermocosmética e de suplementação natural, que traz verdadeiramente aquela força da qualidade e da biotecnologia em cima do produto. E depois, quando fui olhar para os preços, eu percebi que a relação qualidade-preço consegue ser superior a muitos dos produtos que estão no comércio tradicional. Eu não estou a dizer que eles são mais baratos que os do supermercado. O que eu estou a dizer é, para a qualidade que estes produtos têm, em 20 anos de Jerónimo Martins eu não consigo encontrar os preços. Estão a ver esta nuance? E quando eu vou ver o nível de preço que eles estão, eu percebi que ele ajusta-se à maioria das carteiras. Pode haver um outro produto que se calhar é mais caro do que as pessoas estão habituadas a pagar, porque não estão a consumir aquela qualidade, mas quando estamos a ver, é um preço perfeitamente acessível. E muitos deles acabam por ser mesmo mais baratos do que aquilo que nós estamos a comprar normalmente, e com qualidade muito superior. Portanto, esta relação qualidade-preço foi uma coisa que eu fiquei logo rendida. Assim, no mínimo eu vou ser cliente. Porque eu valorizo a qualidade. Há pessoas que podem não valorizar a qualidade. Pronto, então, e se eu for comparar isto com outros modelos MLM, eu percebo que em termos de preço é totalmente diferente. Façam a vossa pesquisa. Não é preciso ser muito fácil a vossa pesquisa. Muitas das vezes, a maior parte dos modelos de marketing de rede encarecem os produtos para suportar a margem do vendedor. É literalmente isto, margem do vendedor. Mas aqui não temos vendedores. Aqui todos somos consumidores. Então, depois de investigar tudo isto e de comparar os produtos de qualidade de preço e de ter feito check passei para o próximo critério. Que era o critério número 3 e que era um daqueles que normalmente me põe alguns travões naquilo que é a entrada neste tipo de negócio. Nós compramos porque queremos ou compramos porque somos obrigados? E percebi que não, aqui compramos verdadeiramente porque queremos. Portanto, não há aqui desventada, como o Paulo já referiu, não há aqui desventada, não há envios obrigatórios, não há nada, há uma obrigação. Quem quiser manter o seu registro deve fazer uma compra por ano. Mas se a pessoa é cliente da marca, pelo menos uma vez por ano compra as compras deles, não é? Portanto, eu não considero isso uma obrigação. Então, este consumo vai acontecer porque as pessoas querem consumir e não porque são obrigadas a consumir. Então, e isto é a base de um negócio saudável, certo? Portanto, tudo que seja obrigatório, isto normalmente não vai ser muito bom. Outro critério, a nível da sustentabilidade do treino e da ética. O que é que eu percebi? A Tony, apesar de dizer que recebemos comissões, e vocês terem visto um número de 45 euros, ela na verdade não paga comissões. Ela distribui lucro. Ela tem uma fatia de bolo para distribuir, que são 35% das vendas. E essas 35% das vendas dão aos clientes. E porquê que dão aos clientes? A Atom não faz publicidade. Vocês sabem, por exemplo, na dermocosmética, a maior porcentagem de preço que existe no produto é a publicidade feita ao produto. Em termos de orçamento. É uma barbaridade. Então, se a Atom não faz publicidade, quem é que faz publicidade? Somos nós. Então, quem é que acha que vai receber o dinheiro de fazer essa publicidade? Somos nós. Então, a Atom aloca 35% das vendas para pagar a esse consumidor
E uma das coisas que eu achei muito interessante e ética, e que gostei imenso da filosofia deste modelo, que não encontrei em outros modelos que já me tinham apresentado em minha. Eu nunca fiz marketing de cadeiras, atenção. Mas, como eu sou matemática, quando vinham falar do mercado, no modelo de medida, fazia as análise e, portanto, normalmente fazia as cruzinhas. Portanto, aqui eu estava à espera de encontrar as mesmas cruzinhas. O que é que eu consegui perceber? Eu consegui perceber que a pessoa que está a apresentar o produto a outra, porque gostou do produto e está a apresentar o produto, que acabou de entrar na Atomy, é a pessoa que maior porcentagem ganha sobre esse produto. E muitos dos modelos não é assim. A pessoa que já está instalada, tem muita rede por baixo, está por ganhar percentualmente mais sobre o produto que está a ser apresentado pela pessoa que está na base. E isto não me parece ético. Não é? Então, eu estou a compactuar com a criação de desigualdade. Os poucos já ganham muito, enquanto que as massas que estão aqui a trabalhar são aqueles que ganham pouco. Então, essa foi algo que eu verdadeiramente encontrei. E a maior porcentagem que acaba por se receber é aproximadamente 10% dos PVs na 10% que é no Sales Master. Eu não sei se alguma vez fizeram contas, mas isto é mais ou menos a porcentagem que é paga na base do Sales Master. Portanto, não estamos a falar de uma empresa em que eu vendo algo por 80 euros e ponho 40 euros no bolso. Estamos a falar de uma empresa que não é suposto vender. É suposto criar uma rede de consumo e onde vamos ter uma renda contínua que é paga desse consumo. Então, há muito que percebi com isto que as margens individuais desta empresa não são assim tão elevadas. Ou seja, não é uma empresa que faça margens elevadas. Então, o que é que consiste este negócio? Este negócio acaba por consistir num negócio de fidelização. Este não é um negócio de oportunidade. Este não é um negócio que procura a venda. Este é um negócio que procura criar pessoas envolvidas com a marca e que se fidelizem na marca. Esta verdadeiramente é a estratégia da Atomy. Ela não quer maximizar margem. Ela quer maximizar o valor do cliente ao longo da vida. Esta é a verdadeira intenção. Porque se nós ganharmos 5% de 20 anos de compras de um cliente, é totalmente diferente de ganhar 40, 50 ou 2 vezes. E é muito mais valioso. E por isso, este passou a fazer parte daquilo que eu considero isto é um negócio de fidelização. Portanto, o que tem que criar são pessoas fidelizadas ao negócio. Percebi também que, deixei de olhar a Atomy como um negócio de vendas aí nesse momento. Não é definitivamente um negócio de vendas. Ora, qual é que é o critério que eu fui estudar a seguir? A progressão profissional. Quantas vezes é que eu olhei para modelos em que era? É este, agora tenho que colocar esta pessoa aqui, mais esta pessoa aqui, depois aqui, depois já sei a terceira nível, depois este não vou. E quando eu vou ver, para chegar ao topo, é impossível. A probabilidade da pessoa conseguir fazer progressão na carreira parece que é impossível. É mesmo só para alguns. E o que é que eu consegui encontrar aqui? Um plano que, primeiro, quem entrou primeiro não necessariamente ganha mais que quem entra a seguir. Muitas das vezes isto acontece. Quando eu entro primeiro, posso ter pessoas que coloquei a seguir que vão ganhar mais do que eu. E depois, também acontece uma outra coisa, é que existe um limite de galhos. Ou seja, existe uma espécie de um teto que vai obrigar a que haja novos líderes a chegarem a chegar ao topo. Por isso é que existe o Imperial Master. O Imperial Master vai querer que todos cheguem lá, é o topo da carreira. E todos podem lá chegar. É uma questão de tempo. Ora, então, este sistema obriga a criação de novos líderes e ele está feito para funcionar e para a pessoa ter sucesso. Engelbart tem uma expressão que eu considero nobre e ao mesmo tempo que reflete aquilo que reflete o modelo da Atomy, que é eu quero um modelo, ou seja, quando ele criou um modelo, ele criou um modelo que gerasse muitos milionários, não apenas meia dúzia de multimilionários.
Interessante, não é? Lembra-se quanto é que ganhava uma pessoa no médica dela? Um Sharon Rose pode ganhar 100 mil euros ao mês, está no meio da tabela do chat. Um Royal Master mais de 200 mil, um Crown Master mais de 400 mil. Não estou no topo, ainda não cheguei em Imperial, não é? Mas já estou com uma mudança de vida completamente diferente. Então, muitos planos estão feitos para a venda de produto e extremamente difíceis para a construção de vidas e conseguir perceber o sistema binário deste, da forma como ele está construído, a progressão torna-se quase impossível. A não ser que eu não ajude ninguém. Se eu não ajudar ninguém, se calhar é mais difícil. E esse é outro ponto que eu encontrei na Atom e que fui ver, que é como é que funciona o modelo de desenvolvimento de equipa. Se eu quero progredir e passar, vamos tirar os nomes Diamante, Sharon, a pessoa não entende muito bem o que é que isto é. Isto basicamente é: sou capaz de construir uma rede de consumo, sou supervisora porque estou a ajudar outros a fazer o mesmo, viro gerente, certo? E portanto eu vou estar cada etapa é uma progressão de carreira. Porque as minhas funções também vão mudar ao longo do tempo. Veio o próximo fazer a função que era suposto eu estar a fazer anteriormente. Então, na Atom, eu consegui encontrar uma lógica em que este sistema binário recompensa o equilíbrio e ajuda os outros a crescer. Eu, em vez de ter este na minha equipa, este na minha equipa, este na minha equipa, este na minha equipa, mas estes quatro, todos concorrentes um do outro, com um sistema binário, nós vamos ficando em cadeia e todos montados, tipo, uns aos outros. Eu tenho todo o interesse em que ele seja bem sucedido, mas os outros todos também, os que estão pelo caminho. E portanto é muito um sistema de cooperação. Em vez de darmos as cotovadas, ajudamos-nos mutuamente a crescer dentro da rede. E isto foi algo que também me agradou neste sistema. Outra coisa que eu também encontrei neste plano, depois de analisar isto e ter percebido que funcionava, o que é que eu consegui, o que é que eu pensei? Mas espera, isto para construir uma coisa destas não é de um dia para o outro. Vai-se 4, 5, 6, 7 anos, não é? Será que isto tem estabilidade? Será que isto sempre foi assim? Eles andam sempre a mudar as regras dos planos? Como é que isto funciona? Então fui procurar a identidade da companhia e aquilo que eu encontrei foi bastante interessante. Encontrei uma companhia que desde 2009 tem um plano estável. Encontrei um presidente com características que mostravam que a empresa estava a trabalhar de forma sólida. Aliás, se vocês forem investigar, vão perceber que ela está no topo daquilo que são os indicadores financeiros de toda a distribuição da cadeia, como, por exemplo, a empresa com menor dívida, a empresa com maior capacidade de financiamento, está no topo. Portanto, uma gestão muito controlada. Mas a compensação é o mesmo. E tem um futuro desenhado, tem um futuro que está planeado, não para chegar ao primeiro lugar das empresas da MLM, mas para ser uma gigante tal e qual como a Amazon. E portanto isto dá-me aquela tranquilidade e aquela previsibilidade, é algo que eu posso contar. É algo que eu vou entrar, se a pessoa entrar, não vai ter surpresas da forma de trabalhar e da forma de como consegue fazer a sua carreira. E, neste momento, posso-vos dizer que aconteceu uma coisa, que isto tudo, repare, isto é um cérebro racional, analítico, de forma fria, a fazer uma avaliação para alguém. Mas eu, quando cheguei nesta etapa, o que é que eu já estava a pensar? Era lá. Eu, se calhar, não consigo fazer isto. Isto, se calhar, era a resposta ao tipo de negócio que eu estava a procurar para fazer a minha construção. E então aí tinha que avaliar mais um critério, que é: esta organização está alinhada com os meus valores ou não? É porque eu vou-me casar com uma marca. Isto é um projeto de 10 anos ou mais, não é? Então, eu me identifico com esta marca, então fui procurar a cultura e os valores. E realmente eu gostei daquilo que encontrei, porque eu percebi que não é à toa que esta empresa diz que o que pretende é o sucesso dos clientes.
Não é à toa que esta empresa diz que o sucesso não se mede apenas pelo dinheiro. Podem ver isso pelos projetos sociais que a empresa tem. Podem ver isso na maior porcentagem de evolução de vendas que a empresa tem. Podem ver isso no modelo de desenvolvimento pessoal que a empresa faz dentro da organização, com o seu cenário de vida. Podem ver isso também com o lema que recitámos no início dentro da empresa. Portanto, é uma empresa que procura que qualquer pessoa possa ter vida balanceada nos 4 pilares da sua vida. A matéria, todos nós queremos viver confortavelmente, o espírito, a alma, como aprendo, como relaciono com a minha família e, sobretudo, o que é que eu devolvo à sociedade. Temos os maiores projetos sociais e isto é algo que é cultivado nos membros. E depois, cuidar das pessoas, ter fé, ter visão e servir com humildade. Porque líderes sem humildade, isto não é sabedoria. Portanto, é algo que nós temos que trabalhar, que eu sei que temos que trabalhar em nós próprios. Todos nós temos pontos a melhorar num destes pontos, mas se todos nós trabalharmos um bocadinho nestes pontos, fazemos um mundo melhor. E temos uma marca que nos dá uma renda, que dá um tipo de rendimento em que transforma a renda de uma forma mais equitativa, mais equilibrada, sem gerar desequilíbrios. Então, temos uma empresa que dá crescimento financeiro, crescimento pessoal, cuida da saúde. Todos os produtos que vocês encontram na marca respondem a algum tipo de necessidade que nós temos. E estes princípios interpretei-os como meus. E por isso, eu quando cheguei ao fim desta análise toda, o que eu disse foi: este projeto é meu. Foi aí que eu disse: este é a minha cara. É este projeto que eu vou escolher para fazer aquele objetivo que eu disse que queria fazer, que era criar um ativo. E foi aí que eu tive a certeza. Portanto, MLM, este sim. Portanto, a razão levou-me a convencer-me, mas depois a cultura e os valores foi aquilo também que me fizeram fazer chegar. Então, aqui percebi que a empresa não é uma empresa para vender produtos, é uma empresa realmente que pensa nas pessoas. O produto é rico, o produto é bom para a natureza. Se isto é uma empresa que é para implementar a fidelização, conseguiria se os produtos não fossem bons, se não tivessem uma boa relação qualidade-preço? Não, até porque os ganhos depois não são assim tão significativos a curto prazo, não é? Então, tomei a grande decisão. O que é que eu tinha dito? Que ia querer 2 anos para montar um negócio e depois sair da Jerónimo Martins. O que é que eu fiz? Esperei 2 anos, saí da Jerónimo Martins para iniciar este negócio. É assim. E não foi uma questão, a decisão não foi despedir-me. A essência aqui foi começar a construir um ativo. Um caminho planeado que iria fazer uma coisa muito importante. Se eu ficasse na Jerónimo Martins, eu ia ter mais 30 anos a trabalhar porque precisava. Eu, trocando, eu sei que ia trabalhar e posso-vos dizer, trabalho tanto ou mais. Esta semana deitei 3 vezes às 3h30 da manhã para preparar esta conferência. Portanto, não mudou muita coisa. Só vou estar na minha cabeça para o meu trabalho. Mas eu sei que estou a trabalhar com um ativo. Eu vou dar 5 ou 8 anos a trabalhar tanto como estava a trabalhar na Jerónimo Martins. Mas vou ter os louros depois. Eu depois vou ter o poder de decisão de trabalhar porque quero e não porque preciso. Então, eu tive uma questão, portanto, que tenho que referir. É assim, para a maioria, na verdade, qualquer pessoa pode ter esta decisão. Não se assustem, não tem que fazer o mesmo que eu. Não tem que se despedir, ok? Eu tive um conflito de interesses. Eu trabalhava numa empresa de retalho. Esta era uma empresa de retalho. Eu era quadro da organização e tinha contrato de exclusividade. Eu tinha mesmo que tomar uma opção. Ou era isto, ou era outra coisa qualquer. Então eu não pensei sair. Mas não é isto que as pessoas
pessoas têm de fazer. Aliás, eu nem recomendo que o façam. Ok? Então, a maioria pode fazer isto, pode continuar na profissão atual e, ao seu ritmo, trocar tempo por tempo em que investe no ativo. Tempo que investe na construção do ativo. Para chegar ao momento das vossas vidas e vocês poderem decidir o que é que querem fazer. Então, e a parte mais interessante desta marca é que não vos obriga a nada. Eu hoje estou-vos a falar disto numa perspectiva de negócio. Mas a verdade é que a pessoa pode entrar como consumidora e apreciar os produtos. Pode recomendar de forma perfeitamente natural. Às vezes a recomendação até nem vem porque tive a ideia de recomendar. Sabem como é que às vezes chega a recomendação? Olha, o que é que tu estavas a fazer à tua pele? Está tão diferente ao que tu estavas. Tem pessoas que juraram que não iam recomendar nada e passavam a estavam a telefonar. Olha, tenho aqui uma colega de trabalho que diz que quer conhecer os teus produtos. E dizia, não, eu vou recomendar, eu não faço vendas. Pronto. Também serve. Está tudo ótimo. E se a pessoa recomendar uma pessoa que goste o suficiente dos produtos para recomendar, o que é que está a acontecer à minha loja? Porque isto é como se tivesse uma loja online. O que é que está a acontecer à minha loja? Está a crescer. E se eu começar a multiplicar-se, a loja vai crescendo. Olha, mas também posso olhar para isto de uma forma mais séria. Não, isto pode ser uma oportunidade de eu realmente gerar um ativo, então eu vou fazer isto de forma consistente e de forma programada. 1 hora por semana, uma tarde, uma noite, um sábado, o que seja. Mas todas as semanas eu vou fazer qualquer coisa para gerar este ativo. Também dá. E depois há as pessoas que são construtores de equipas e que são mal informar equipas, e há aquelas que são mesmo de negócio, e vamos abrir novos países, e vamos abrir novas geografias, e vamos abrir novos mercados, e vamos entrar neste mercado com uma estrutura. Agora, há pessoas que crescem muito rapidamente. Temos exemplos na Europa. Em 2 anos chegaram aos 200 mil euros por rendimento por ano. E agora na Europa está há 3 anos. Quem dera ter aprendido o suficiente para chegar aí tão rápido. Agora, porquê? É que o segredo não é trabalhar muito. O segredo é trabalhar corretamente. Isto é algo que o Andrew Bart diz e que eu demorei bastante tempo a tentar perceber o que é que significava isto. Mas o que é que significa trabalhar muito, a trabalhar corretamente? Só para terem noção, Sales Master era o primeiro nível e precisávamos ter 2,5 milhões de pontos de cada um dos lados. Isto vinha numa rede de distribuidores, numa rede de consumidores elevada. Eu posso-vos dizer que cheguei aqui em 2 meses. Eu comecei a trabalhar, imagina, 11 de setembro, e dia 31 de outubro era Sales Master. Porquê? Fiz o meu objetivo, planeei, preciso ter 5 milhões de pontos de valor, 2,5 milhões cada 2 milhões à direita. Quanto é que eu tenho que fazer por dia? 100 mil. O que é que eu fiz? Contratei as pessoas, fui falar das pessoas, fui marcar reuniões. E agora a pergunta é: será que isto me ajudou a crescer verdadeiramente o negócio? Este tipo de abordagem? E se eu pudesse voltar ao primeiro dia, se calhar teria feito as coisas ligeiramente diferentes. E há algumas coisas que eu gostava que me tivessem dito desde o início. Porque uma coisa que eu passei e que todas as pessoas que estão a entrar agora não vão passar é que eu estava a abrir um mercado em Portugal. A minha linhagem estava no México. Eu comecei do zero. Aqui quem entra tem alguém a apoiar. É totalmente diferente. E por isso uma pessoa que me recomendou que não era o recomendador esperado. Ou seja, não estava ativamente a fazer negócio. Então o que é que eu gostava que me tivesse ensinado? Primeiro, a forma como comunicamos determina quem atraímos. Eu tinha entendido que isto era um negócio de fidelização. Eu tinha entendido que isto não era um negócio de vendas. E o que é que eu fiz durante aqueles 2 primeiros meses? Falei de produto. Arranjei consumidores. Porque quando se fala de produto, arranja-se de consumidores. Quando se fala na proposta de valor da Atom, onde o produto é um veículo
veículo para nós construirmos algo maior, há muita gente que vai dizer que não. Mas eu tenho pessoas que estão envolvidas com a Atom, que se gostarem dos produtos que vão consumir, e o que é que elas vão fazer? Recomendar. E quem é que está a beneficiar com isso? Ela e eu. E todas as pessoas que estão pelo caminho. Então, esta relação que aqui está em baixo, eu posso-vos dizer que é mais ou menos a relação que eu tenho encontrado. Esqueçam a palavra de distribuidores. Nós todos, desde que recomendamos a alguém, somos distribuidores. Se fizermos isto de forma consciente, o nosso consumo consciente e a recomendação de forma consciente, o nosso próprio consumo pessoal, não estou a dizer que eu arranjo com as recomendações, é o nosso próprio consumo pessoal, com 50 pessoas, dá o suficiente para receber um ordenado mínimo nacional numa das pernas, para chegar a Sales Master. 50 mil pontos de valor vezes 50, 2 meses e meio. É muito 50. 50 pessoas. Posso usar assim também? Como as 50 pessoas fazem isto? Mas sei lá, já arranjar uma. Eu tenho aqui pessoas na sala que aconteceu isso. Só arranjar uma pessoa que está aqui na sala e essa pessoa já arranjou 300. Estão a ver? Se calhar vamos arranjar uma, mas que seja mesmo comprometida. A questão é que eu cheguei a chegar. Então, 50. Totalmente diferente de 150. Porquê? Porque os 150, o que é que as consumidoras fazem? Adoro os cremes da Absolute. Estou extremamente fã dos cremes da Absolute. Vão comprar o café? Só se andarem a picar. O que é que eu vou gastar no café? Não é? Nós estamos só a vender. Depois estamos a cuidados de vendedores. Este foi um dos maiores erros que eu fiz no início. Eu contratei com 160 pessoas, tornei 160 pessoas clientes, e com essas 160 pessoas eu nunca consegui falar de negócio. Aliás, tenho uma pessoa que felizmente está aqui na sala. Nunca consegui falar de negócio. Porquê? Porque eu já tinha velocidade no negócio. O que é que eu fazia? Sou vendedora de produtos. Vão ver? Nessas 160 pessoas eu nunca consegui falar da proposta de valor da marca. E isto era uma das coisas que eu gostava que me tivesse ensinado no início. Então, temos a melhor forma de crescer com a marca é vir aos seminários e trazer pessoas aos seminários. Não percam o seminário e não percam a oportunidade de levar pessoas ao seminário. Porque aí a pessoa fica a entender como é que a marca funciona. Porque ao início nós ainda não sabemos explicar. Então, a segunda coisa que eu gostava de chamar a atenção e gostava que me tivessem explicado é eu tinha plena consciência da pessoa da matemática como ele é exponencial. E também sabia que ele é mais lento no início. Ao início parece que não se passa nada. E depois as pessoas vão comprando, e mediante a velocidade que a gente vai, não é? Portanto, posso ter uma comissão ao fim de um mês, há pessoas que têm uma comissão ao fim de um mês, outras pessoas têm uma comissão ao fim de 6 meses, outras pessoas demoram 3 meses, há outras que podem ser usadas no segundo mês. Portanto, não. Depende. Muito depende. Portanto, mas há um momento em que a duplicação acontece, é como se tivéssemos aberto vários franchises ao mesmo tempo. Não é? E estão todos eles a trabalhar igual a mim. Então, mas o que acontece é que há uma área em que é a zona da desistência. É chamada a zona da desistência. E há muita gente que desiste, eu vou desistir de fazer assim, já vou explicar porquê. Porque não vê nada. E muitas das vezes acaba por desistir aqui. Quando a equipa realmente começa a ganhar pessoas, a equipa está a dizer, quem é que está a dizer? Fogo, eu já pus 100, 150, 200 pessoas na rede e só ganho isto. Tipo. Agora, e começam os prejuízos. O que é que será que faz com que este tempo, não é? Estamos aqui a falar de tempo. O que é que será que faz que este tempo se possa alongar? Para umas pessoas são 6 meses, para outras pessoas é 1 ano, para outras pessoas são 3 anos, até chegar
a este momento? O que é que será que faz? O que é que difere no nosso comportamento, no nosso dia-a-dia, que faz com que isto possa demorar mais tempo? Consistência. Fantástico. Tocaste um excelente ponto. Agora vou explicar. Consistência. Porquê? E isto é muito importante. Mas isto não faz feedback. Isto é muito importante, principalmente para as pessoas que mantêm o seu trabalho. Para as pessoas que não têm os seus empregos. Eu estou no meu emprego, o meu filho ficou doente, o carro avariou, o não sei o que, o que é que acontece nessa semana? Vou dedicar a átomo? Não. Esta semana é a semana de férias. Vou dedicar a átomo? Não. Então, nós temos que ter aquela noção de que para acelerar isto, eu tenho que ter uma consistência. Eu já vos disse, pode ser 1 hora por semana. Mas essa hora por semana tem que acontecer. Porque eu, por cada vez que não estou a fazer algo em prol do meu ativo, estou a alongar o tempo. Outra razão. Mais uma prenda. Outra razão. O que é que pode fazer demorar? Vamos lá ver. Qual é que foi o slide anterior? Estão a atrair as pessoas erradas. Quem é que disse isto? Ok. Eu vou dizer assim, todas as pessoas são certas. Mas eu só atrair consumidores muito mais devagar. Vamos lá. E há ainda mais um fator que vai acelerar as coisas, que não é só a consistência. É qual? Eu já ouvi, mas foi uma pessoa que já sabia. Não pode ser. A dedicação. Isso é consistência. Mas dedicação em que sentido? Velocidade. Exatamente. Eu tenho uma lista de dezenas de contactos dentro do meu telefone. Se fizer 10 por dia, quantos dias é que eu demoro a dizer à pessoa para marcar uma reunião? 20. Se eu contactar só um por dia, quantos dias é que eu demorei? 200. Certo? Portanto, a velocidade do meu trabalho também vai afetar isto. Então, o que é que acontece muitas das vezes? A pessoa não tem consistência, a pessoa não vai à velocidade, a pessoa fala de produto e fala de skincare, e não fala do meu negócio, que perde a oportunidade da pessoa duplicar-se. E o que é que acontece a isto? Isto vai-se alongando no tempo e a pessoa acaba por desistir. Mas reparem na oportunidade que essa pessoa perdeu, porque se ela não desistisse, provavelmente ao fim de 5 anos, tinha um ordenado mínimo nacional a cair todos os dias na conta. Mesmo muito mais devagar. Mesmo perdendo algumas pessoas pelo caminho. Não vê a diferença. Então, nós temos que conseguir acompanhar as pessoas que atraímos para a nossa rede para entenderem isto. E a maneira que eu tenho de conseguir sobreviver a este momento, mesmo que eu vá muito devagar, é com acompanhamento, é indo aos finais, é indo a formações. E isto é extremamente importante. E depois, a última questão. O não. Uma das coisas que eu aprendi é que as pessoas não vivem com não. Posso dizer que o pai da minha filha desistiu de fazer um negócio na Atom por causa disto. Interessante, não é? Ele não lida bem com a rejeição. E há muita gente assim, porque quando nos dizem não, vamos dizer que ele a sério, não vamos dizer que ele aperta. Agora, reparem no meu exemplo. É que ele até correu. Reparem no meu exemplo. Se me dissessem a minha maneira da Joana Martins, para eu fazer um negócio na Atom e eu vir para a Atom, o que é que eu tinha dito? Não. Quando eu estava à procura, estava à procura de fazer um negócio de mesmo ativo, o que é que eu comecei por responder? Não! Então, quando nos dizem não, o que nós vamos ter que interpretar não é que não nunca. Nós não vamos ter que interpretar aquilo.
Nós vamos ter que dizer assim, ou eu não expliquei bem a mensagem, ou a pessoa não está no momento adequado da sua vida para isto fazer sentido para ela. Mas não está hoje, mas pode estar daqui a 10 anos. Não faz mal. Já tivemos aqui alguns exemplos. Quantas pessoas é que disseram? Fui consumidora durante um ano e fui consumidora durante 2 anos e vamos embora da escola? Isso é que eu dizia. Não, todos estão. Há tudo. E aliás, todos beneficiam. Então, muitas das pessoas que aceitam não vão passar à frente e vão acompanhar quem está à sua volta para perceber qual é que vai ser o momento em que para aquela pessoa faz sentido assim. E isto vai acontecer mesmo nesta sala. Há pessoas para quem isto vai fazer sentido e há pessoas para quem não estão na face, não estão no momento adequado. Não tem mal. Podem se inscrever como consumidores e quem sabe que algum dia, como eu falo disso, isso faça sentido e que já tenham metade da vida feita. Então, o que é que eu queria deixar? Como é que efetivamente vamos construir um negócio da Atomy? Porque faz diferença, é uma coisa tão simples. Nós às vezes ligamos assim um pouco de como pensamos, negócio, mas eu já tenho muito trabalho nesse caminho. Não, vamos dedicar um bocadinho de tempo a construir um ativo e não é com vendas. É explicar às pessoas a oportunidade que têm de beneficiar-se dos produtos e da oferta que a Atomy tem. Como é que nós vamos fazer isto? De uma maneira muito simples. Primeiro, perceber que qualquer pessoa que junte três aspectos pode beneficiar do rendimento Atomy. E que são eles: paixão pelos produtos. Se ainda não experimentaram os produtos, eles comecem por experimentar. Não vão recomendar rigorosamente nada que não gostem. Primeiro tem que sentir, tem que perceber a diferença. Então, ele tem que ter paixão pelos produtos. O que é que eu também tenho que ter? Determinação. Eu tenho que ter a determinação que quero atingir um determinado objetivo, porque senão o que é que eu vou fazer? Zero. Vou ter ação? Não. É a determinação que vai fazer a ação. E depois tem que ter a capacidade, a disciplina de ter consistência. Estes são os requisitos. Preciso ter um curso superior ou um diploma para fazer isto? Não. Preciso ter algum talento ou habilidade especial? Não. Vamos dizer qualquer coisa para eu explicar isto de forma certa. Não é uma questão de sorte. Eu nunca conheci alguém que chegasse longe na Atomy sem estas 3 coisas. E também nunca conheci alguém que precisasse de um diploma para o conseguir. Basta ver histórias repletas de pessoas que são Crown-Masters e que são etc. de qual é que é o seu passado delas. Então, depois de eu ter estes requisitos, há 3 compromissos base. Se vocês querem levar isto para construir um ativo, têm que assumir no momento em que têm essa determinação. 3. O primeiro, vou substituir o meu consumo. Eu tenho café no Pingo Doce e tenho café na Atomy. Se eu quero construir um ativo para a Atomy, onde é que eu vou comprar café? Na Atomy. Porque senão não estou a ter que construir um ativo. Ou seja, eu não tenho consumo obrigatório na Atomy, mas se eu estou a construir da Atomy um ativo, eu tenho que assumir o compromisso que tudo aquilo que eu gostar que a Atomy tenha e tudo aquilo que faça parte do meu dia-a-dia, eu consumo na Atomy, eu consumo na Atomy. Porque se eu consumir 10 mil pontos de valor no mês, se cada pessoa da minha rede apenas consumir 10 mil pontos de valor no mês, eu vou precisar de 250 pessoas para ter ordenado mínimo nacional. E se todas as pessoas fizerem o mesmo que eu, que é substituir o consumo, eu só preciso de 50. Então a primeira consciência que eu tenho que tomar é, o meu compromisso é consumir produtos. Segundo, convidar para conhecer a visão. Não falar apenas de produtos. Vou convidar para conhecer esta visão da Atomy. E em terceiro lugar, que é aquilo que me vai permitir
ter a disciplina de ter a consistência, é estar ligado ao sistema. Ou seja, vir ao maior número de seminários possíveis, para não dizer todos, e participar nas formações que têm nos centros de educação. Parece difícil estas três coisas? É convidar? Reparem, não estou a dizer vender. Eu não estou a dizer vender produtos. Olha, vou convidar para conhecer uma marca. Temos sessões online para ficar a conhecer a marca. Próximo dia 31, uma sessão online. Podem convidar para conhecer. O que é que vai acontecer? Vai haver muitos nomes e vai haver, se calhar, pessoas como vocês que aceitaram um consigo. Independentemente de terem sido agidos, de fazer pressão psicológica, do que é que seja. É o que acontece. Mas, aqui, hoje tivemos um seminário online presencial. Neste momento não está previsto outro aqui. Mas existem pessoas a trabalhar que se calhar vos vão ajudar nisso e existem os tais seminários online que cada equipa acaba por ter a vossa, ter a sua. Então, convidar continuamente, com propósito. E este é um sistema que efetivamente funciona. Este PIN que aqui tem é um PIN de Auto-Sales Master. É um PIN em que diz que todas as quinzenas eu estou a fazer Sales Master. Ou seja, no mínimo, eu ganho 1.500 euros por mês. Ele não representa, não representa o fim da viagem, não é? Ele representa uma coisa simples. O sistema funciona. É o sistema que está a começar a funcionar. Eu não vos quero assustar, mas ser Auto-Sales Master é fazer 5 meses de pontos todas as quinzenas. 5 meses de pontos todas as quinzenas é 8.000 euros por pessoas a comprar a minha loja. Como é que eu consigo fazer isto com vendas? Eu convido-vos a olharem verdadeiramente para os números e para o negócio. E é extremamente possível. E eu posso-vos dizer que poderia estar muito mais à frente se tivesse aprendido as lições iniciais e não tivesse falado só de produtos a uma série de pessoas e fazer trabalho de vendedor. Então, eu ainda não cheguei ao objetivo que defini há 5 anos atrás, mas eu tenho uma certeza. Eu estou exatamente no caminho que queria percorrer. Vão ser 8 anos de construção consciente que me vão dar a folga que eu vou querer depois. Então eu pergunto, amanhã de manhã, vai ser o nosso dia da manhã. Vamos voltar a fazer aquilo que fazemos todos os dias. Não é? Escovamos os dentes, tomamos banho, lavamos a roupa, bebemos café. Fazemos isto ou não? Então, deixa a pergunta. Este consumo vai continuar a ser uma despesa para vocês? Ou vão começar a transformar esta despesa naquilo que é um ativo? Tiveram aqui cerca de 3 horas hoje, eu agradeço imenso. Mas espero que daqui a alguns anos, pelo menos para alguns, possam olhar para trás e dizer assim: estas foram as 2 horas mais valiosas na construção do meu futuro. Não vos peço que tomem a mesma decisão que eu tomei, não vos peço que abandonem o trabalho, nem sequer que tomem hoje a mesma decisão de fazer o que seja. Aquilo que eu vos peço é: não desistam de construir opções para o vosso futuro. Ou considerem uma possibilidade de construir uma opção para o vosso futuro. Troquem uma pequena parte daquilo que é o vosso tempo pela construção de um ativo. E que pode-vos dar muito mais do que aquilo que imaginariam poder obter. E se o fizerem com paixão pelos produtos, posso-vos dizer que determinação e consistência está feito. Está bom?